Explicação das páginas 57 a 60 da apostila de matemática. Frações. Frações. Vamos brincar? Gente, só vai dar para brincar desse jogo se vocês tirarem cópia do material de apoio. Senão, não dá para brincar, tá bom? Por quê? Cada um fica com a sua cartela e os pratos de torta coloridas, tá? Se a gente estivesse na escola, daria para brincar, mas como vocês estão em casa, não dá para... Só dá para brincar se tirar cópia, tá bom? Ó, por exemplo, na hora de jogar o dado lá, porque vocês têm que montar. Aí saiu a letrinha Q, 3. Então, você vai pegar 3/4 da torta. M1, você vai pegar uma metade. O2, você vai pegar 2 pedaços, que equivale a 1/8 cada um, tá bom? Aí, depois da primeira rodada, cada jogador pode escolher se quer jogar o dado ou se quer trocar os pedaços que ele não usou, tá bom? Só é possível fazer apenas a troca de um pedaço, tá bom? Não dá para ficar trocando todos os pedaços que vocês têm sobrando, não. Depois que vocês completarem as 3 tortas aí, vocês vão verificar, tá? Quais foram o que sobrou. Quais são os pedaços que sobraram. Quem que ganha o jogo? Quem ficar com a menor fração da torta. Ou seja, quem ficar com 1/8. Tá? Se ficar com a metade, não pode. Se ficar com 1/4, também não. Ganha quem ficar, por exemplo, com 1/8 da torta só. Tá bom? Repetindo, só vai dar para brincar se vocês tirarem cópia da cartela e dos pratos, senão não dá para brincar, tá bom? Lápis na mão. Luísa, João e Francisco estão jogando fazendo tortas. Eles anotaram suas jogadas em tabelas. Na primeira rodada, Francisco tirou 3/4 e na segunda tirou 2/8. Pinte os pedaços nos pratos correspondentes para mostrar como ficou a cartela dele após essas jogadas. Então, ó, 3/4 e 2/8, tá bom? Na terceira rodada de Francisco foi exatamente igual à primeira. Mostre como está a cartela dele agora. Então, na terceira rodada, o Francisco tirou exatamente na hora de jogar o dado o que ele tirou na primeira rodada. Então, aqui vocês vão pintar como é que está a cartela dele agora, tá bom? Francisco tem alguma peça sobrando? Ele poderá fazer uma troca na próxima rodada? Se sim, qual é a peça que está sobrando? Na primeira rodada, João já completou uma torta. Que pedaço ele tirou? Veja as peças que cada um deles tinha no final do jogo. Luísa, 3/8. João, 1/4 mais um pedaço de 1/8. E o Francisco tinha 2/8. Quem venceu a partida se todos completaram o mesmo número de tortas? Quem ficou em segundo lugar? Explique sua resposta. Edna e Luciana estão no meio de uma partida do Fazendo Tortas. A cartela de Luciana está assim. Tem 2 metades, 3/4 e 5/8. Ela tem uma peça sem uso e agora é a vez dela. Que peça é essa que ela não está usando? Que troca você faria para completar a peça que ela tem? Ela quer completar a torta de quartos nessa rodada. Para isso, fez uma troca e na rodada seguinte completou as 3 tortas. Que troca ela fez? O que ela tirou na rodada seguinte? Aí vocês conversem com o pessoal aí de casa e anotem as suas conclusões, tá bom? No final, Luciana ficou com 2/8 sem uso, mas Edna ganhou a partida. Com que fração da torta Edna ficou? Complete a tabela mostrando uma troca que pode ser feita se um jogador tiver as peças da primeira coluna.
Desenhe as peças e represente-as em forma de fração. Não é necessário usar todas as peças na hora que vocês forem trocar. Então, tem meia torta, fração 1/2, meio. Pode trocar por 2 pedaços de 1/4, aí é 1/4 e 1/4. Quanto sobra? Tem 3 pedaços, que equivale a 1/8 cada um. Qual é a fração? Pode trocar por quais pedaços, tá? Quais são as frações e o que sobra? Tem 2 pedaços de 1/8, 1/4. Qual é a fração? Qual é a troca que pode ser feita? Qual é a fração e o que sobra? Tem 1/4 mais 1/8. Qual é a fração? Pode trocar por quais? Qual é a fração e qual é a fração que sobra? Tem 1/4. Qual a fração? Pode trocar pelo quê? Qual é a fração e qual é a fração que sobra? Tem metade de uma torta e um pedaço que corresponde a 1/8. Qual é a fração? Qual é a troca possível? Qual é a fração? E depois que montar o prato, o que sobra? Se você tivesse essas peças, 4/8 aí, e sua cartela estivesse assim, tem uma metade, 3/4 e 7/8. O que é que você faria? Uma confeitaria faz bolos retangulares de mesmo tamanho e divide-os em quantidades variadas de pedaços. Veja, o primeiro bolo foi dividido ao meio, o segundo bolo em 4 partes, o terceiro bolo em 8 partes, o quarto bolo em 6 partes, o quinto bolo em 3 partes e o sexto bolo em 10 partes. Escreva em cada pedaço a fração do bolo que ele representa. Se você comprar 3 partes do bolo dividido em 6 partes, que fração do bolo vai levar? Um cliente quer comprar a metade de um bolo. Quais deles já tem a metade cortada? Em cada um desses bolos, quantas partes representam a metade? Escreva também em forma de fração.